Boa noite. O Jornal da Câmara desta quarta-feira já está no ar e você vai ver que a Comissão de Direitos Humanos apresentou um documento de repúdio ao parcelamento de salário dos servidores estaduais. Nós que defendemos e militamos nos direitos humanos não podemos ficar em silêncio diante a essa violação de direito. Vereador sugere que carnaval de rua aconteça no Parque Volmar Salton. A ideia é que as entidades carnavalescas possam administrar o local e assim torná-lo a nova casa do samba de Passo Fundo. Plano Municipal para a Juventude segue em análise no Legislativo. Tem projetos desde cuidar de crianças pequenininhas, bem bebezinhos, assim, pequenininhas, e até adolescentes maiores, ou quase, né, com uma idade mais avançada e que tem problemas até com problemas com lei. A Assembleia Legislativa aprovou no início da madrugada de quarta-feira, por 27 votos a 26, o projeto que eleva a alíquota do ICMS de alguns produtos e serviços a partir do ano que vem, como, por exemplo, bebidas, energia elétrica, telefonia e gasolina. A proposta busca soluções para a dificuldade financeira que atinge o Estado. A única emenda aprovada da bancada do PDT limita em 3 anos a vigência do aumento do imposto de 17% para 18%. Outro texto polêmico aprovado pelos deputados estaduais por 34 votos a 18 adianta a data limite de pagamento do IPVA de julho para abril, garantindo assim uma concentração maior de recursos no primeiro quadrimestre e reforçando o caixa. Para motoristas sem infrações de trânsito, o desconto segue sendo gradativo, mas agora em 3 fases. Hoje, quem completa 1 ano sem levar multa recebe o abatimento de 10%. Em 2 anos, o índice é de 15%. Na proposta aprovada na Assembleia, esses limites caem para 5% e 10%. Somente garante o desconto de 15% quem não cometer infrações por 3 anos. A Comissão de Direitos Humanos apresentou um documento de repúdio à decisão do Governo do Estado de parcelar o salário dos servidores. Neste mês, o Executivo do Rio Grande do Sul depositou o valor em 4 parcelas e a expectativa é que isso se repita. Os detalhes desta moção com a presidente do grupo, a vereadora Cláudia Furlaneto. Nós recebemos na nossa comissão, Ana, um senhor, parente, familiar de um brigadiano, onde a família toda está passando necessidade em função do parcelamento dos salários. Nós que defendemos e militamos nos direitos humanos não podemos ficar em silêncio diante a essa violação de direito, né? Que quando a gente fala em salário, quando a gente fala em vencimentos, quando a gente fala em pessoas que trabalham, mas não recebem ou que não conseguem pagar as suas dívidas, os seus compromissos, fere diretamente a sua dignidade. Então nós fizemos uma moção de apoio a essas pessoas que estão em estado de greve. A questão da brigada é diferente também, porque não poderíamos silenciar diante do pronunciamento daquele pai. Então, fizemos essa moção que deve chegar até a Assembleia, que deve chegar ao governo do Estado, no sentido de que possamos mostrar ao governador que se tem que reduzir gastos, reduza com outras pastas e não justamente com os salários dos servidores. Ainda falta um tempo para o Carnaval, mas o assunto já é tema de debates na Câmara. O vereador Patrick Cavalcante está sugerindo algumas mudanças, como, por exemplo, alterar o local do desfile de rua. O democrata levantou a possibilidade de realizar o Carnaval de Passo Fundo no Parque Volmar Salton. O espaço é conhecido da população pelas inúmeras edições da EFRICA. A gente tem acompanhado que a administração do prefeito Luciano Azevedo ela tem dado uma revitalização
e buscado também soluções de áreas que há muito tempo estão em conflito, né, com administrações passadas. Nós tivemos a situação do ginásio Teixeirinha, que foi aberta uma chamada pública, o Gaúcho foi lá e escreveu, nós teremos o Teixeirinha logo já em pleno funcionamento. Nós vimos agora o Banhado da Vergueiro, o Parque da Gare, e nós temos um outro que a gente brinca com o termo, um outro elefante branco, que só traz despesa ao município, que é o Parque da Ifrica, né, onde nós tínhamos aí as mostras de pequenos animais, que hoje não tem mais realização. Então o parque está abandonado, com o abandono, a depreciação de toda a estrutura, os vândalos que vão lá roubar coisas. Então nós, pensando nisso, queremos achar uma solução e um encaminhamento para aquela área, para que ela não fique abandonada. A ideia é que as entidades carnavalescas possam administrar o local e assim torná-lo a nova casa do samba de Passo Fundo. Houve uma divisão na reunião das 7 escolas, uns favoráveis, outros contrários. Então, desta forma, nós estamos fazendo esse encaminhamento, né, junto ao Executivo, essa indicação, até para fomentar um debate com o Executivo. Bem, nós temos uma reforma da Gare. O carnaval continuará na Gare, sai da Gare. O que a população de Passo Fundo acha disso? Então, é uma ideia que houve 50% das escolas são favoráveis, 50% contrários, né? Mas todos foram unânimes de que, se houver uma estrutura, se houver uma revitalização, se houver uma parceria com as escolas de samba e o poder público, eles também gostariam de fazer essa experiência, que dá para estar como um projeto piloto de experiência, para que haja então o carnaval naquele local. Caso o município acate a solicitação, os desfiles, barracões para a confecção dos adereços e carros ficariam concentrados em um único local. Para que as escolas de carnaval de Passo Fundo possam ter lá o barracão, né, a sua estrutura montada para fazer os carros alegóricos, e que nós possamos então tirar o carnaval da área central, até porque o Parque da Gare será revitalizado, né, e que a gente tenha um espaço para que as escolas de samba possam então fazer os ensaios, possam montar os carros alegóricos, que não fiquem no tempo. Nós sabemos que na época de carnaval as escolas de samba têm que alugar os galpões, né, para poder colocar ou montar os carros alegóricos. Teria então essa parte. O parlamentar acredita que a mudança do carnaval de rua traria grande economia aos cofres públicos. Nós teremos o gasto uma vez só. Nós teremos o gasto de uma vez para uma estrutura montada. Depois nós entregamos para as escolas de samba e elas que façam a manutenção em parceria com a iniciativa privada, com o poder público, né? E não, no carnaval que acontece na área central, todo ano nós temos todo o desgaste dos carros alegóricos que ficam na via pública para retirada daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Nós temos o trânsito que ele é interrompido por causa do carnaval. Então vai gerar aí então uma agilidade melhor e também, como tu falou, uma economia, porque vai ter um gasto de uma vez só. Depois a estrutura vai estar montada lá e nós podemos então fazer até 2 noites de carnaval, né? Então a ideia nossa é essa, é melhorar o carnaval de Passo Fundo. Nós queremos fomentar essa discussão com o poder público, com o executivo, para que possamos então levar para lá também, na época, no dia do carnaval, né, ônibus gratuito ou com uma tarifa reduzida, mas nós queremos ter um espaço. Outros municípios, como Cruz Alta, Porto Alegre, já tiraram o carnaval da área central e levaram para os parques de exposição. Então é uma ideia que nós estamos fomentando, é uma ideia que nós estamos trazendo para que a população de Passo Fundo, para que a comunidade possa se manifestar e sugerir se acha bom ou se é ruim. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos em seguida. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Você é responsável pela vida de quem vai e pela vida de quem vem. Seja prudente.
Depois de aprovar o Plano Municipal da Educação, o Legislativo avalia o texto que trata da infância e da juventude. Ele reúne ações desenvolvidas pelo poder público e pela sociedade civil para a promoção, respeito e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. O Plano Municipal foi elaborado pelas Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social. Ivânia e Jussara coordenaram a construção do documento, que terá vigência até 2024. Nós temos uma cidade que vem com práticas de proteção, de cultura, nós temos aqui exemplos excelentes de práticas de leitura, de favorecimento da parte cultural e educacional das crianças, que são reconhecidas regionalmente e até a nível nacional. Nesse sentido, então, se começou uma discussão, ainda em 2013, ainda de forma bem inicial, é claro, e no final de 2014 e agora nos primeiros 2 meses de 2015, nós efetivamos, de fato, um processo de discussão entre o poder público municipal e todos os órgãos da sociedade civil organizada. Foi amplamente discutido com todos os setores da sociedade, todas as entidades representadas pelos conselhos instituídos, tivemos toda a documentação necessária que se faz a um plano já emitida pelos conselhos. À frente disso está o CONDICA, que já também aprovou via resolução esse plano. Ao todo, são 60 diretrizes que determinam as ações que serão executadas pelo município. Uma delas deve buscar mecanismos de promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes no espaço familiar, escolar e social. Nesse plano a gente priorizou todas as ações que estão sendo feitas para proteger crianças e adolescentes, sendo essa uma das principais prioridades do Brasil enquanto nação, que seja uma nação que protege crianças e adolescentes. E no nosso plano a gente também procurou buscar essas ações. Então, a gente reuniu ações tanto das secretarias, especialmente das SENCAS, que é mais voltada a crianças e adolescentes na proteção, algumas ações da Secretaria da Saúde, outras ações da Secretaria de Educação e também de várias entidades, ONGs que são aqui da cidade, que já cuidam de crianças e adolescentes há um certo tempo e que têm esses projetos. Então, tem projetos desde cuidar de crianças pequenininhas, bem bebês, assim, pequenininhas, e até adolescentes maiores, ou quase mais, né, com uma idade mais avançada e que tem problemas até com lei, né? Então a gente procurou contemplar crianças pequenas até os maiores. O projeto de lei precisa ser apreciado pelas comissões permanentes da Câmara de Vereadores antes de ser submetido à votação dos parlamentares. O Grupo de Educação e Bem-Estar Social aguarda ansioso pela análise do documento. É um conjunto de ações que está englobado dentro desse projeto que vai trazer um perfil e direcionar o atendimento à criança e adolescente. Então nós estamos na expectativa de passar pela CLR, chegar nas SEBs e nós podermos analisar com mais carinho na discussão com os vereadores. Nós já recebemos professoras que fazem parte do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, que já vieram nos procurar para fazer análise do projeto, desde a criação, da modificação do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Então são uma série de fatores que vai no seu todo trazer e nortear o atendimento à criança e adolescente nos próximos 10 anos. Então tem muito trabalho pela frente e nós estamos aí na expectativa de contribuir nesse projeto para que ele possa, de fato, chegar a ser aprovado aqui na casa e ser implantado pelo Executivo. A aprovação no Legislativo é uma garantia de que as políticas públicas estabelecidas pelo Plano Municipal da Infância e da Juventude serão colocadas em prática pelos gestores públicos nos próximos 10 anos. São pessoas do governo, pessoas que não são do governo, ou seja, são as mais variadas
ideias que vêm, que se constituem no plano que chega à Câmara de Vereadores. É óbvio que nós temos ainda a possibilidade, durante a tramitação dele, do debate aqui, apresentar algumas demandas, algumas sugestões que possam ser incluídas. O que é importante a gente ressaltar é que isso é uma política pública pensada para ter continuidade, independente dos governos que perpassem. Nos próximos 10 anos nós vamos ter ações que foram pensadas pela comunidade, pelos agentes públicos e que terão continuidade durante todo esse período. Como nós já temos uma resolução que aprova esse plano, nós temos cartas de manifestação de diversas entidades que atestam a ciência, o envolvimento com este plano e ainda o apoio, nós temos um poder executivo que também se envolveu, fazendo com que o projeto de lei chegasse até a Câmara dos Vereadores. Queremos agora que tramite com ampla discussão na Câmara, com as comissões que ao plano se aliam, façam todos os esclarecimentos, que a comunidade participe e que seja no final uma aprovação do Legislativo, com o apoio de toda a sociedade convidada a se envolver, e que isso seja representativo de uma vontade da cidade de Passo Fundo. E para finalizar esta edição, você vai conhecer a nova proposta do vereador Renato Tchecker. Ele quer que o Poder Executivo elabore uma lei obrigando que os hospitais informem aos pacientes sobre os direitos do DPVAT, orientando, por exemplo, o encaminhamento do seguro de acidentados. Diariamente, infelizmente, acontecem muitos acidentes. E as pessoas que ficam ali acidentadas, chegam no hospital e muitas vezes, muitos com dificuldade nem pensam nisso, né? Familiares chegam lá, aí é a mesma coisa. Então, o meu objetivo, essa indicação, é que tenha pessoas lá preparadas para o encaminhamento do seguro DPVAT para essas pessoas que estão num clima terrível e que nem lembram muitas vezes disso, né? A gente mesmo na família já teve problemas assim e daí o tempo passa, aqueles direitos que a gente teria se tivesse encaminhado, passa e não vem para a gente, então fica não sei para quem o seguro. Então eu acho que é o mínimo de assistência que nós temos que dar para esse pessoal. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma boa noite e até amanhã.